Era uma imagem de salvação, de unidade, de orgulho recuperado. Um homem apresentado como a cura para todos os males de uma nação humilhada. O que você vê são os frutos da mais eficaz, perversa e letal campanha de marketing da história moderna. Esta é a história de como um partido radical, liderado por um demagogo, usou as ferramentas mais avançadas de sua época não para vender um sabão em pó, mas para vender um demônio, em pele de cordeiro. Para vender ódio como virtude, mentira como verdade, e o genocídio como solução. Goebbels não se limitou a fazer propaganda. Ele apagou a realidade e instalou uma nova. Como ministro da Propaganda e Iluminação Pública, ele controlava tudo: jornais, rádio, cinema, arte, até os livros escolares. Ele inundou os lares com rádios baratos que só tocavam a voz do regime. Os noticiários de cinema mostravam apenas a força e a unidade nazistas. A imprensa recebia ordens diárias do que publicar. Era o monopólio da verdade. E na ausência de qualquer ponto de comparação, a mentira mais grotesca podia se tornar fato. Mas seu golpe de mestre foi a construção do mito. Hitler não era um político. Era um salvador messiânico. As imagens cuidadosamente coreografadas por Leni Riefenstahl mostravam não um homem, mas um símbolo, quase uma divindade secular, cercado por luz e adoração. Era marketing puro, a criação de uma marca tão forte que se tornava inquestionável. E é aqui que o marketing deixa de ser uma metáfora e se torna um mecanismo de assassinato em massa. Goebbels não estava apenas vendendo um líder, ele estava desensibilizando e preparando o terreno para o Holocausto. A propaganda não se limitou a exaltar Hitler. Seu outro lado era desumanizar o inimigo. Os judeus eram retratados como parasitas, ratos, uma doença. Não eram pessoas, eram um problema. E qual é a solução lógica para um problema? A eliminação. Essa campanha de ódio, repetida diariamente em todos os meios, criou uma atmosfera onde a violência não apenas era tolerada, mas esperada. O marketing havia feito o trabalho mais sujo, quebrou o laço de humanidade entre alemães e seus vizinhos judeus. Quando as leis discriminatórias começaram, quando a violência das SA estourou, quando as deportações começaram, uma parte da população havia sido tão intoxicada pela propaganda que viu não vítimas, mas apenas a solução final sendo implementada. O cordeiro revelava suas garras, e muitos haviam sido treinados para aplaudir. Em 1945, com a Alemanha em ruínas e o mundo horrorizado ao descobrir os campos de extermínio, a máquina de Goebbels silenciou. Ele e Hitler se suicidaram. Mas o manual que ele escreveu com suas ações não queimou. Os princípios que ele usou, simplificação, repetição, apelo às emoções básicas, criação de inimigos únicos, monopolização da verdade, não são propriedade do nazismo. Eles são a receita do autoritarismo. A lição mais aterrorizante de Goebbels não é que o mal existe. É que o mal pode ser embalado, vendido e popularizado. Que multidões podem ser levadas a acreditar que a escuridão é a luz. Que o marketing, em mãos erradas, não vende apenas produtos. Pode vender o apocalipse. Olhamos para essas imagens e pensamos, isso nunca poderia acontecer de novo. Mas Goebbels nos ensinou que acontece exatamente assim, um passo de cada vez, uma mentira de cada vez, um inimigo inventado de cada vez. Reconhecer esses mecanismos não é um exercício de história. É um kit de sobrevivência para a civilização. O que torna esta história verdadeiramente trágica não é apenas a escala do horror, mas o processo. O fato de que entre a Alemanha comum dos anos 20 e os campos de extermínio dos anos 40, houve uma ponte. E essa ponte foi construída com palavras, imagens e rádios. Não foi um salto repentino para a barbárie. Foi uma descida gradual, degrau por degrau, onde cada passo foi justificado, embelezado e vendido como necessário. O antissemitismo virou política racial. A ditadura virou liderança forte. A guerra de conquista virou espaço vital. E o extermínio virou solução final. A tragédia é que milhares de pessoas comuns, pais, mães, trabalhadores, professores, pessoas que amavam seus filhos e iam à igreja, foram levadas a aceitar, apoiar ou simplesmente ignorar o inaceitável.
Porque o inaceitável havia sido embrulhado na bandeira, misturado com música patriótica e servido como promessa de um futuro glorioso. O marketing de Goebbels foi o veneno de ação lenta que paralisou a consciência moral de uma nação. E essa é a lição mais assustadora: o mal absoluto raramente chega de cara feia. Ele chega prometendo ordem, limpando as ruas, criando empregos, restaurando o orgulho. Ele chega vestido de cordeiro. Lembrar desta história não é um exercício de culpa coletiva, mas de vigilância coletiva. Porque o mecanismo que Goebbels aperfeiçoou, simplificar, repetir, emocionar, mentir, desumanizar, não morreu com ele naquele banqueiro em 1945. Ele apenas se atualizou, encontrou novas tecnologias, novos disfarces. Se este conteúdo te fez pensar, te alertou ou te tocou de alguma forma, por favor, deixe seu like. Esse simples gesto ajuda esta mensagem crucial a alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Nosso antídoto contra o esquecimento é a educação contínua, e aqui vamos sempre desmontar as mecânicas do ódio e da manipulação, passadas e presentes. E o mais importante, use os comentários. Conte pra gente o que mais te chocou nessa história. Qual paralelo você vê com o nosso tempo? A memória histórica se fortalece no debate honesto.